nome é Leonor Costa Maia e eu queria começar dizendo da minha satisfação de estar aqui dando um depoimento junto com tantos botânicos ilustres. Eu não me sinto assim ilustre, acho que, mas é uma satisfação de toda forma poder falar um pouco do que a gente fez na vida profissional aqui, como professor e como pesquisador aqui no departamento de micologia. Bom, eu nasci em Recife, meu pai era português, Manuel Costa, né? Português tem que se chamar Manuel, né? E minha mãe foi registrada na Paraíba, em Princesa, porque ela nasceu no sítio lá na terra do meu avô, e o sítio ficava entre Triunfo e Princesa. Na hora de registrar, foram registrá-la na Paraíba, lá em Princesa, mas na verdade ela vivia mesmo em Triunfo, que é Pernambuco. E eu tive 6 irmãos, 4 do primeiro casamento, eu sou a última filha, a 4ª filha do primeiro casamento do meu pai. Minha mãe faleceu quando eu tinha 5 anos e depois o meu pai casou, eu tive mais 2 irmãos e a gente vive, graças a Deus, eu acho que a gente tem uma família assim, muito unida, muito alegre e isso foi uma coisa sempre muito marcante na minha vida, né? Essa união da família e que a gente tem procurado manter, que eu acho que isso também dá um suporte muito importante para a gente trabalhar e para a gente desenvolver outras atividades. Então eu comecei estudando numa escola muito pequena, na rua que eu morava, ali no bairro da Boa Vista, aqui no Recife, e era interessante, porque era uma sala só. Então havia 3 mesas grandes. Na primeira mesa era criança de primeira e segunda série, e onde a gente era alfabetizado. Na segunda mesa era terceiro e 4º ano, não, era alfabetização em primeira, segunda e terceira, e na última mesa, na terceira mesa, que era um pouco maior, era 4º e 5º ano. E todo mundo estudava junto, na mesma sala, com 2 professoras apenas para atender todo mundo. Na hora do recreio não tinha pátio para a gente brincar, a gente tinha que brincar dentro da sala, lanchar, fazer tudo. E era assim que a gente aprendia e conseguia andar. Hoje em dia as coisas estão muito diferentes, as exigências são outras, mas de alguma forma a gente conseguia ir fazendo as coisas. No da terceira série eu fui para um colégio maior, de freiras beneditinas, era um colégio assim muito rigoroso, como eram os colégios de freiras, só estudavam meninas, não tinha rapazes no colégio. E foi uma convivência assim muito boa com as amigas, com as colegas, ainda tenho amigas daquele tempo, que a gente mantém ainda amizade até hoje, é uma coisa muito boa. Depois, quando terminei o curso, fiz curso pedagógico, não quis fazer científico, porque tinha medo de matemática, química e física. Eu tinha horror dessas disciplinas, assim, tinha um medo grande, e aí resolvi fazer o curso pedagógico e ia ser professora, né? Quando terminei o curso, tinha uma colega que me incentivou muito a fazer vestibular, para a gente estudar biologia. E eu realmente tinha uma freira que ensinava biologia, que a gente gostava muito da disciplina, ela incentivava muito a gente, e eu acho que foi um pouco por conta disso que eu me entusiasmei de fazer vestibular para ciências biológicas, né? Naquela altura o curso se chamava História Natural, mas quando eu fiz vestibular, já era Ciências Biológicas. E eu fiz o curso na FAFIRE, que era a Faculdade de Filosofia do Recife. Naquela altura eu acho que era o curso assim melhor que havia de biologia aqui, o da Federal estava se iniciando e tive ótimos professores lá, era uma faculdade também de freiras, também só feminina, mas tinha a vantagem de ser muito perto da minha casa, e aí eu fiz o curso lá. E foi interessante porque quando eu falei com o papai que queria estudar, a faculdade era particular, era das freiras, mas a gente era paga. E aí ele disse, eu falei, eu vou fazer vestibular, quero ir para a faculdade, e ele disse, mas você não vai casar? E ficou muito surpreso, porque eu queria ainda continuar estudando. Então naquele tempo era comum, a gente casava, não precisava necessariamente ir para uma faculdade ou continuar fazendo alguma coisa nessa linha de estudos. Mas bem, eu efetivamente casei quando estava no terceiro ano, mas nunca deixei de estudar e tive assim um marido compreensivo, porque a gente combinou que eu ia fazer o que tinha vontade de fazer. Então não tive nenhum problema nessa linha, pelo contrário, sempre tive muito incentivo. E no curso de filosofia, ou no curso de biologia,
a gente não tinha muito naquela altura muita oportunidade de bolsas e estágios. E eu lembro que eu saí com uma colega procurando estágio em vários departamentos, em vários setores, e a gente nunca conseguia, era difícil e tudo. Finalmente a gente conseguiu no departamento de micologia. E aí, bom, vamos lá, né? É o lugar que está aberto para a gente, vamos começar. Eu continuei sempre na micologia até hoje, e essa minha amiga, hoje em dia ela é professora da Universidade de Alagoas, mas ela foi para a área de oceanografia, pois que era realmente o que ela buscava já naquela altura. Mas aí eu continuei na micologia, fui fazendo estágios e gostando, tomando gosto. Tinha uma professora que era a doutora Ruth Garnier, que era muito animada, uma pessoa assim que vibrava muito com o trabalho e me mostrava os fungos e fazia uma encenação tão grande. Eu dizia que ela devia ser atriz, porque ela tinha assim, uma forma toda especial de mostrar as coisas, de entusiasmar as pessoas, e eu fui tomando gosto pelos fungos. Bom, nessa altura eu também queria começar também a trabalhar. E comecei como professora numa escola, no Instituto Capibaribe, que era um colégio aqui que ainda hoje existe, né? Um colégio pequeno, mas muito, assim, tem uma filosofia muito boa de trabalho. E eu comecei então dando aula lá na quinta série. Mas depois eu descobri que lá na faculdade os professores se queixavam muito porque não tinha auxiliar nos laboratórios. Então eles vinham dar aula, tinham que preparar tudo, tinham que tirar os microscópios dos armários, tinham que montar tudo nas bancadas, e eles reclamavam muito disso. E eu achei que por ali eu podia arranjar alguma coisa para trabalhar. Então fui falar com as freiras se não queriam um auxiliar de laboratório, né? E conversei bastante com o incentivo dos professores, que também estavam pedindo essa coisa. Eu comecei como auxiliar de laboratório lá na Fafiri. E então ajudava os professores de zoologia, de botânica, e com isso a gente também foi aprendendo mais um pouco, e foi também uma forma de a gente crescer mais nessa parte de estudos, né? E foi uma época boa, e quando eu me formei eu continuei fazendo esse trabalho, e continuei também com o estágio lá na micologia, aqui na micologia, aliás. Digo lá porque era outro prédio, mas na micologia. Ao mesmo tempo eu fazia também estágio na botânica com o Dr. Geraldo Maris. Era também uma pessoa ótima, né, excelente, entusiasta, e ele gostava de incentivar os alunos. Então eu fui fazendo essa média de botânica e micologia. Então tive a oportunidade de fazer um curso de especialização em botânica, depois fiz um curso de aperfeiçoamento em micologia e fui sempre fazendo as duas coisas em paralelo, não é? Depois eu entrei no mestrado, que foi o primeiro, era o mestrado que havia sido criado há pouco tempo, aqui o mestrado de botânica, era tipo um convênio de rural com federal. E eu entrei na segunda turma. Então comecei a fazer o mestrado, e naquele tempo era engraçado, porque havia poucos professores aqui, e muita gente vinha de São Paulo para dar aula para a gente. Então a gente passava um período sem aula, depois vinha um professor e dava aquelas aulas condensadas. Então a gente teve aula com a doutora Berta, com o Leopoldo Coutinho, o doutor Ferri, com o padre Senen. Então vários professores que vinham de lá para dar o curso. E aqui a gente também tinha um grupo bom de professores, o doutor Darda, não é, que era um grande líder e uma pessoa excepcional. Tinha o professor Geraldo Maris também, tinha algumas pessoas, o Carlos Reis na área de climatologia, o Klinger na área de solos. Então a gente também tinha bons professores aqui. E a gente só que fazia um curso mais ameno, assim, eu digo ameno em termos de tempo, porque hoje tudo tem que ser feito em 24 meses. Naquele tempo a gente tinha mais calma. E talvez por conta disso foi durante o mestrado que eu tive duas filhas. No correr do mestrado nasceram as minhas duas filhas mais velhas, né, Juliana e depois Manuela. E, bom, e o menino veio um pouco depois. Mas, então dava pra gente conciliar tudo, não é? E ao mesmo tempo eu fui começando continuando lá na micologia, e fiz um concurso para entrar como professor auxiliar. Bom, fiquei em segundo lugar, não entrei porque só tinha uma vaga, mas não desisti, não é? A gente tem que persistir. Se hoje é difícil, naquele tempo também era, em algumas situações. Então depois de algum tempo abri um novo concurso e eu fiz outra vez, e dessa vez consegui entrar, né? Fiquei muito feliz e
desde então estou aqui no departamento de micologia, isso desde 77, 78, por aí. Então já faz bastante tempo. E aí eu comecei a perceber que com o mestrado só, e eu não poderia crescer muito. Então a gente não tinha tanta facilidade como tem hoje. A maioria dos professores iam para São Paulo para fazer o curso, ou tinham que ir para o exterior, porque a gente não tinha aqui doutorados na área. E também teve uma coisa que me, digamos, puxou um pouco para eu fazer o que hoje eu faço. Quando eu entrei no departamento, que fiz o concurso, o doutor José Américo de Lima, que era o chefe do departamento, me chamou e disse: olha, a gente já tem aqui muita gente fazendo taxonomia. A maior parte do pessoal do departamento faz taxonomia, então você vai procurar uma coisa diferente para fazer. Vamos abrir uma área nova e eu quero que você vá atrás, vá procurar uma coisa diferente para fazer aqui. Então tinha um grupo da fitopatologia, tinha um grupo da micologia médica e a grande maioria dos professores, eram naquela altura 25 professores, né? Hoje a gente tem menos de 20 no departamento. Em vez de aumentar o número, a gente aumentou as tarefas, mas diminuiu o número de professores. E então ele me incentivou que eu fosse fazer outra coisa. Tá bom, eu comecei a trabalhar e procurar, ia para a biblioteca, também não tinha internet, não tinha essas facilidades, e comecei a ver que havia trabalhos novos em micorrízas, né, falando de fungos micorrízicos e de uma associação fungo-planta, não sei o quê, e não tinha ninguém por aqui fazendo isso. Eu disse, bem, vamos ver se isso dá certo. Aí eu procurei saber e descobri um professor no Ceará, Dr. Rogério Almeida, que era, acho que, do departamento de solos, lá na Universidade do Ceará, que estava começando trabalhos com micorriza. E eu escrevi para ele, pedi se podia ir lá fazer um estágio. Então ele disse que sim, abriu as portas, eu fui. Comecei a ver pelo menos os métodos de trabalho, porque então não tinha ninguém para explicar como é que fazia as coisas, a gente era só lendo nos artigos e nos livros, e era complicado, né? Eu me lembro que uma vez eu olhei uma estrutura de raiz que supostamente tinha micorriza, e chamei um professor aqui da anatomia, ele disse, eu nunca vi uma coisa dessa na vida, eu não sei o que é isso. Então eu digo, bom, eu tenho que arranjar uma forma de aprender mais sobre isso. Então passei uns dias lá com o Rogério, me recebeu muito bem, depois eu tive a grande surpresa de encontrá-lo quando eu fui fazer doutorado, eu encontrei ele no mesmo departamento que eu estava, fazendo pós-doutorado. Foi uma grande surpresa e uma alegria. E depois, então, continuei aqui em Recife, batalhando aí para ver se aprendia mais sobre as micorrizas, e vi que em São Paulo tinha a doutora Sandra Truffen, que já trabalhava com isso, já fazia taxonomia, e recorri a ela para me ajudar, para aprender mais um pouco. Então, foi outro lugar bom que eu encontrei para aprender um pouco sobre micorrizas. Ela abriu as portas lá, me ensinou tudo, me mostrou como era que fazia tudo, foi uma verdadeira mãe. E eu sou muito grata a ela até hoje, porque ela foi uma grande incentivadora, sempre nos apoiou, sempre que a gente precisava, até pouco tempo atrás ela continuava vindo aqui ao departamento, participar de bancas e de trabalhos e etc. Então foi uma influência muito boa que eu tive da doutora Sandra Truffen. E aí então resolvi que era hora de fazer o doutorado. Como tinha pouca gente, embora tivesse Sandra, mas ela ainda não tinha o doutorado naquela altura, então ela não poderia me orientar. Também tinha a doutora Vera Bononi, que também naquela altura já era professora e já podia me orientar na micologia, mas na micorriza, mas ela trabalhava mais com fungos ectomicorrízicos e eu estava mais interessada no outro grupo de fungos. Então descobri que tinha um professor nos Estados Unidos que era muito bom em taxonomia e eu resolvi, quer dizer, no fim da história a gente caminhou um pouco para a taxonomia também, embora a recomendação fosse a gente fazer outra coisa, mas no fim da micorriza a gente pode fazer tudo, né? Você faz um pouco de taxonomia, um pouco da parte aplicada, de fisiologia, e dá para ir fazendo várias coisas, porque a área é muito ampla e abre muitas possibilidades. Então eu falei com esse professor, né, escrevi para ele se podia ir lá, e eu escrevi assim, não sabia inglês, então a dificuldade primeira, né, primeira grande barreira. E aí tive um professor que era do tempo do mestrado, foi o professor Everardo Sampaio, ainda hoje é nosso amigo e colabora muito com a gente, e ele era que escrevia as cartas para mim, né, no inglês, que ele era já bom, já tinha feito doutorado fora. E ele me ajudava muito, sempre me incentivou, foi uma pessoa assim maravilhosa.
E ele, então eu escrevia e o professor dizia, não, pode vir, não tem problema, temos prazer em receber pessoal de fora, tererê. E aí eu tive que começar a estudar inglês. Então isso foi Aí eu tinha que trabalhar de manhã, de tarde, né, porque era expediente 8 horas, e à noite fazia um curso intensivo de inglês. Então, com 3 crianças pequenas não era uma tarefa muito fácil. Mas a gente, quando tem um objetivo, a gente tem que correr atrás e fazer sacrifício, e assim foi. Então consegui passar no bendito TOEFL, né, que era o grande problema, e achei que sabia alguma coisa de inglês, né? Mera ilusão, porque quando a gente chega lá é que vê que não sabe nada. Então, depois de muita confusão para a gente conseguir estruturar a família para ir junto, porque tinha que ir todo mundo, nós 5 pessoas, assim, mudando de uma vez, e meu marido teve que pedir demissão do emprego. Então, são coisas difíceis, atitudes difíceis da gente tomar, mas que eram necessárias, porque eu via que seria a forma que eu tinha mais de continuar desenvolvendo as minhas atividades. E aí a gente se aventurou e foi lá para os Estados Unidos, para a Universidade da Flórida, para eu fazer o doutorado. Então, eu queria, antes de continuar, ressaltar que durante o meu mestrado eu tive o apoio muito importante do meu orientador, que foi o Dr. José Luiz Bezerra, uma pessoa queridíssima na micologia, não é? Nossa amiga até hoje, continua vindo aqui para o programa. Ele mudou-se, quando eu estava fazendo mestrado, ele mudou para o CEPLAC, ele foi convidado para ir para lá. E eu fiquei assim um pouco desamparada, né? Porque logo estava fazendo a dissertação, a gente fez um trabalho sobre fungos de folhedo aqui na Mata de Dois Irmãos, e ele logo teve que se mudar. Então eu fiquei muito triste, e agora como é que vai ser? Mas aí tive o apoio da professora auxiliadora, Maria Auxiliadora Cavalcante, da professora Maria José, e elas me ajudavam muito na identificação dos fungos e nos trabalhos de uma forma geral. A professora auxiliadora também continua com a gente até hoje, e é assim um exemplo para todos nós aqui da micologia. A Maria José também continua dando apoio aqui ao departamento. Mesmo depois de muito tempo de aposentadas, as duas são exemplos aqui dentro e continuam apoiando a gente. Então eu tive essa grande ajuda e também uma ajuda do Dr. Dardan, que embora ele trabalhasse com plantas e não com fungos, mas ele tinha uma visão assim geral, ele tinha um conhecimento imenso. Então ele lia o que a gente escrevia, ele corrigia, ele dava opinião. Então foi um grande incentivador no tempo que eu comecei a fazer o mestrado e durante o tempo que eu fiz o curso, né? Mas então, voltando agora para o doutorado, a gente se aventurou lá para os Estados Unidos e primeira semana de aula eu não entendia nada. Primeira dificuldade foi porque o professor com quem eu fui trabalhar era do departamento de fitopatologia. Então eu tentei com ele ficar no departamento de botânica e fazer a tese com ele na fitopatologia. Ele não aceitou. Disse, não, para vir trabalhar aqui você tem que ficar no meu departamento, que era fitopatologia. Eu não sabia nada de doença de planta. Então fui estudar bacteriologia, virologia, aquelas coisas todas. Foi uma dificuldade grande. Primeira disciplina que eu pego, bacteriologia. Não entendia nada que o professor falava. Primeira semana foi uma tragédia. Eu só chegava em casa, eu só chorava. Vou-me embora, vou fazer as malas e vou voltar. Porque realmente era um sufoco. Além disso, tinha os filhos, que a filha mais velha, que tinha nessa altura 11 anos, reclamava muito. Dizia que era sacrifício da família inteira por causa de um só. Era 5 sofrendo por causa de um. E chorava de noite, quando eu chegava em casa da faculdade, era aquela luta. Mas aos poucos a gente foi superando, porque a gente sabe que dificuldade a gente tem, mas passa, não é? Tudo passa. Então, com o tempo é o melhor remédio para tudo. E a gente foi se adaptando, foi aprendendo inglês, né? Me lembro que na primeira semana a gente saía para comer, porque não tinha ainda casa arrumada nem nada, e a gente, para escolher a comida, a gente apontava para os pratos que estavam lá em exposição, né? Lá tinha os cartazes e a gente apontava que era aquele, porque não sabia pedir nada, não sabia falar nada, só eu falava muito mal inglês, né? O resto não falava nada. Então, são assim dificuldades que a gente tem que ir superando, né? Mas com 6 meses o meu filho mais novo já falava inglês e daí foram aprendendo, e todo mundo, meu marido também, depois chegou a trabalhar lá e tudo, e a gente conseguiu. Foi difícil, né? Não foi um período difícil, porque as exigências eram muitas, né? A gente tinha que fazer muitas disciplinas, e para completar a história,
O meu orientador, né, que eu fui tão esperançosa de trabalhar com ele, porque ele era um grande líder assim na área e etc., ele se aborreceu na universidade, já tinha tempo para se aposentar e resolveu se aposentar. Então chamou os alunos e disse, olha, daqui para o fim do ano arranjem outro orientador porque eu estou me aposentando. E eu estava assim, no período de fazer já a qualificação. Ainda fiz a qualificação com ele, não é? Com os outros examinadores, mas depois tive que mudar. E fui fazer, então, o resto do trabalho com o Dr. Kimbrough, James Kimbrough, que trabalhava com ascomiceto. Ele não trabalhava com o grupo de fungo que eu estava trabalhando. Mas aí ele disse, olha, eu aceito que você venha ficar comigo. Ele tinha sido já o orientador do Dr. Bezerra, que era o meu orientador do mestrado. Então, ele tinha assim boas recomendações, não é? Sobre mim, disse, não, eu vou lhe aceitar, você foi aluna do Bezerra e todo mundo gostava muito dele, mas você vai ter que fazer o que eu faço. Eu digo, não, mas não quero fazer ascomiceto. Tudo bem, então vamos chegar num acordo. Você vai fazer o seu grupo de fungos, mas vai trabalhar com microscopia eletrônica, que era a área que ele fazia. Então era a parte de citologia e não sei o quê. E lá tive eu que fazer uma disciplina inteira num semestre. Atrasei o curso por conta disso e pedi prorrogação de 6 meses, um semestre por conta disso. Fui fazer a disciplina e finalmente consegui fazer lá o trabalho com muita dificuldade, porque era um grupo com o qual ele não trabalhava, não é? Mas a gente conseguiu chegar a bom termo e graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu terminar o trabalho. E voltar, não é, com o doutorado. Porque a responsabilidade que a gente tem é muito grande quando a gente sai assim. Não é? Você pede dispensa do trabalho, você ganha uma bolsa, você tem uma responsabilidade enorme, né? E você sabe que tem um serviço para cumprir. Então, graças a Deus deu tudo certo, né? Com o apoio que eu tive muito grande do marido e dos filhos, apesar das reclamações que, pelo menos os filhos, né, que reclamavam mais, viviam contando os dias para voltar para o Brasil, eles nunca quiseram ficar lá, porque muita gente vai e se entusiasma, era tudo ótimo, a gente gostava muito, mas sabia que o lugar da gente era aqui, não é? Então a gente voltou e eu vi que para mim o doutorado foi um divisor de águas, foi realmente uma coisa muito boa. Eu incentivo demais os alunos a fazerem algum trabalho fora, porque a gente abre os horizontes, a gente aprende mais, a gente vê outros costumes e eu acho que isso engrandece e enriquece o conhecimento. Então é muito importante para a formação da gente. E aí voltei para as micorrizas, né? Continuei com as micorrizas, o laboratório. Quando eu voltei, a gente tinha mudado de prédio, o laboratório estava reservado para mim, né? Tinha uma sala, um laboratório que não tinha nada de equipamento, mas tinha o espaço. E a gente foi aos poucos conseguindo fazer uns projetos e montando. E hoje eu posso dizer que a gente tem uma equipe boa, que trabalha em micorrizas nas diversas áreas, não é? A gente faz um pouco de aplicação dos fungos nas plantas e faz também um pouco da parte de taxonomia, que a gente também não abandonou, por conta dos alunos, porque a gente recebe muitos alunos, cada um tem seu ideal, cada um quer fazer uma coisa numa área, mesmo sendo tudo com micorrizas, mas com isso também eu consegui conciliar duas coisas, que foi a micologia e a botânica, porque a micorriza é exatamente a associação benéfica de plantas e fungos, né? Então, também eu consegui dessa forma juntar duas coisas que eu gostava de trabalhar, né? Botânica e micologia. E hoje eu posso dizer assim, que eu tenho alunos excelentes, mas sempre tive muito bons alunos. Os alunos hoje, alguns já estão por aí espalhados, né? Tem aluno no Rio Grande do Norte, no interior de Pernambuco, aqui mesmo na universidade. E eu já estou com netos na micorriza, né? Uma coisa muito boa. Já participei de dissertações, assim, de banca de dissertação, de alunos que são alunos dos meus ex-alunos. Então isso é uma satisfação muito grande para a gente vê que conseguiu, assim, com a ajuda das outras pessoas, dos colegas de departamento, dos colegas de projeto, a gente conseguiu formar assim um grupo razoável de pessoas que hoje se interessam por essa área de micorriza, que é uma área extremamente importante e que antigamente era muito pouco valorizada, porque era pouco conhecida, né? E então foi nessa forma que a gente conseguiu então ir montando o laboratório, formando as pessoas, e hoje circulam por aqui vários alunos ainda
que alguns vêm de fora e se interessam por essa área, que é realmente bastante interessante. Bom, quando eu voltei do doutorado também, além de entrar mais nessa parte de pesquisa e desenvolver os trabalhos, a gente foi convocado para colaborar na parte administrativa. A parte administrativa é interessante porque a gente aprende muita coisa, né? Aprende sobre os caminhos, a burocracia, como é que as coisas acontecem na universidade e fora dela, mas também toma muito tempo da gente, né? E eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho de cada coisa, até para reclamar menos. Porque a gente sempre tem esse costume de botar tudo, bota defeito nas coisas, e quem efetivamente trabalha na administração sabe que é muito difícil fazer alguma coisa, né? A gente tem muita coisa emperrada e não é fácil a gente resolver os problemas que a gente tem administrativamente, né? Então, quando voltei, eu fui chamada para ser vice-coordenadora do curso de Ciências Biológicas, que estava sendo aberto aqui na UFPE. Era um mestrado de Ciências Biológicas que era coordenado pela doutora Galba Takaki. E eu fui vice-coordenadora junto com ela, aprendi muito, uma pessoa muito dinâmica, muito, assim, gosta muito de trabalhar, ainda continua. E aprendi, foi um bom período que eu passei com ela. Depois eu entrei como vice-diretora do Centro de Ciências Biológicas, né? Junto com uma colega da Fisiologia Humana, Ana Cabral. Eu fiquei com ela 2 períodos, né? Foram 8 anos na diretoria do Centro de Ciências Biológicas. E aí foi um trabalho também interessante, mas, como eu digo, toma muito tempo da gente e a gente fica muito dividido, né? Porque tem que dar conta da parte administrativa, da parte de pesquisa, da parte de ensino, porque eu digo aqui a gente tem que assoviar, cantar e chupar cana ao mesmo tempo, né? Professor é assim, né? Na universidade a gente é exigido em todos os lados. Mas as coisas vão acontecendo e eu acho que com o apoio que a gente tem dos colegas, a gente vai conseguindo, né? Dos colegas, dos alunos, um vai amparando o outro e a gente vai conseguindo dar conta do trabalho. Bom, também depois eu participei como vice-coordenadora da pós-graduação aqui em Biologia de Fungos, que começou como mestrado em criptógamos, depois separou da parte de algas e etc. E criaram o mestrado em Biologia Vegetal aqui na Federal também, o pessoal da Botânica, e a gente ficou com um curso exclusivo para fungos, que é o único no Brasil, né? Muito orgulho para a gente, é o curso de Biologia de Fungos, que tem mestrado e doutorado, e agrega muita gente. A gente tem muitos alunos e está conseguindo, então, difundir mais a micologia aqui no Nordeste e em outros estados. A gente participou então também da coordenação do curso durante algum tempo e atualmente eu não estou com nenhuma função de administrativa, o que também é muito bom porque sobra mais tempo para a gente se dedicar ao laboratório. E enquanto eu era da diretoria, a gente também tem que participar dos colegiados da universidade. Então, eu participava do conselho universitário, do conselho de ensino, pesquisa e extensão, participei do conselho de curadores, várias funções assim que a gente tinha por conta de estar envolvida com essa parte. E foi bom porque a gente conheceu muita gente interessante aqui na universidade, conheceu melhor como é que as coisas funcionam e foi um aprendizado muito interessante, muito bom. Entre as coisas que a gente fez nessa parte de apoio administrativo, etc., e atuação fora da universidade, eu também participei de comitês na CAPES e no CNPq. Isso foi uma oportunidade muito boa, não é? Na CAPES, de conhecer os cursos de pós-graduação, ver como é que as coisas funcionam, não é? Todo mundo reclama muito da CAPES, mas a CAPES somos nós é que vamos lá decidir as coisas e trabalhar, fazer julgamento dos cursos, e a gente vê que é uma tarefa muito difícil, muito difícil. Tanto que esse ano o coordenador me convidou para ir na avaliação e eu declinei. Eu disse, olha, me desculpe, mas eu não quero ir não. Por quê? Eu sei que era uma tarefa pesada e no momento eu não estava com disponibilidade de tempo suficiente para me dedicar. Porque é um trabalho muito pesado, não é? Pesado assim, porque você tem uma responsabilidade enorme, os cursos estão todos ali para você julgar, é uma coisa grande e você tem medo de errar,
não é? Você não pode ser injusto, você tem que ser justo. E realmente, se você não se dedicar como deve, você não vai fazer um trabalho bom. Então é melhor você, na hora que não pode, dizer que não pode, realmente. E no CNPq eu também participei do comitê, foi ótimo, né? Conheci pessoas excelentes lá no grupo que eu estava trabalhando, e o pessoal que apoia a gente lá também auxilia bastante, muito prestimoso, e a gente vê assim que cada vez mais a gente tem pouco para dividir por muitos. E a gente vê um número crescente de pessoas assim que estão dando uma contribuição enorme à botânica, à micologia. E infelizmente a gente não tem bolsa para todo mundo, não tem dinheiro para todos os projetos, a gente vê projetos ótimos, mas tem que selecionar. E essa história de selecionar é uma coisa muito difícil, né, de fazer. E ver assim que o interesse cada vez aumenta mais, né? A gente fica satisfeito de ver que cada vez que você vai lá para fazer um julgamento, a dificuldade é maior exatamente porque a qualidade é maior, não é? Então, além do número ser maior, cada vez mais as pessoas estão se esmerando para fazer um trabalho melhor. E isso é excelente para a ciência, para o crescimento do Brasil, para o que a gente quer ver crescer, não é? E esses grupos novos que estão se formando em várias partes do Brasil, não é? Antes cidades do interior que não tinham universidades e hoje estão desenvolvendo. Eu tenho aqui em Pernambuco, a gente tem um exemplo de Petrolina, depois que a universidade foi para lá, a cidade é outra coisa, é um polo ali para aquelas regiões todas ali no Ceará, Paraíba, Bahia, todo mundo vai ali para Petrolina estudar, e a gente vê a modificação que há na estrutura toda, porque a gente não pode viver só no litoral como a gente quer, né? E bem, embora eu não possa falar porque eu moro aqui no litoral, mas a gente vê assim, o crescimento das regiões, das áreas onde a universidade chega. E isso foi um grande benefício que eu acho que a gente teve nos últimos anos. E certamente que isso vai possibilitar que a gente cada vez mais tenha profissionais dedicados, profissionais responsáveis, que queiram efetivamente dar uma grande contribuição, né? Eu acho que isso é muito importante e a gente tem que incentivar cada vez mais. E esses programas agora de apoio aos pesquisadores jovens também é importante, porque eles se sentem muito. Eu tive alguns alunos, eles escreviam para mim e diziam: professora, ex-aluno que ainda me chama de professora, né? Eu tenho um colega que é aqui do departamento, mas foi meu aluno de iniciação científica, de mestrado, doutorado, ainda hoje ele me chama de professora. Bom, ele já é professor também, mas a gente vê assim que eles submetem os projetos e ficam muito frustrados porque não ganham. Eu digo, bem, o problema é esse, é estrada, né? A gente tem muitos anos de estrada, então uns ganham porque tem mais tempo. E esses programas de incentivo aos jovens, eu acho que tem que ser muito estimulado realmente, muito desenvolvidos nesse sentido. Porque a gente não pode deixar que eles desistam de lutar para obter as coisas, né? Então alguns dizem assim, eu não vou mais submeter projeto, porque não ganham. Então não, eu acho que tem que ser o contrário. Você vai submeter, você vai fazer de novo até para aprender. E cada vez que você vai, uma hora chega a sua vez, não é? Mas a gente sabe que também não dá para todo mundo. Então, cada vez mais a gente tem que tentar ser melhor. E eu acho que o objetivo do pesquisador, do professor, é sempre esse, fazer mais, não é? E mais e melhor, para benefício de todos. E para o seu benefício próprio, porque na medida que você consegue fazer alguma coisa boa, isso é muito bom para você, não é? É uma satisfação conseguir fazer alguma coisa. A gente sabe que erra muito, que a gente não consegue atender todo mundo, às vezes os alunos se queixam que a gente não tem tempo para eles, mas vai tentando arrumar isso e com a boa vontade de todos a gente consegue avançar. Também eu queria destacar nessa conversa o papel que teve a Sociedade Botânica na minha vida profissional, na minha vida como membro da sociedade assim, de botânicos, né? Porque o pessoal diz, mas você não é botânica, o que você está fazendo no meio da botânica? Mas a botânica sempre me acolheu muito bem.
né? Desde o começo, que onde eu comecei a ir nos congressos, eu ia para os congressos de botânica. Micologia não tinha congresso. Agora que a gente está fazendo, acho que o 3º ou 4º Congresso Nacional de Micologia, né? A botânica já tem congresso há mais de 50 anos, e então eu ia aos congressos e num desses congressos eu fiquei conhecendo uma prima minha muito famosa, já desde daquele tempo, que era a Nanusa Menezes. Eu nem sabia que existia essa prima minha. Então, a mãe dela era prima da minha mãe, mas então é um parentesco lá longe, mas a gente se quer muito bem e foi assim uma surpresa ótima, né, conhecê-la durante um congresso. E conheci muitas outras pessoas importantes na minha vida profissional e tudo, e continuei sempre indo aos congressos, participando das ações. Eu lembro que a gente discutiu muito o Plano Nacional de Botânica, né? E fizemos várias reuniões sobre isso lá em São Paulo. E foi assim, sempre um período muito bom e sempre uma convivência muito importante para a minha vida, né? E dentro da Sociedade Botânica, eu também participei como membro do conselho, né? Durante um ano fui presidente do conselho também, e cheguei até a ser presidente da sociedade, né? Com o apoio dos colegas, com o estímulo, e foi um período assim muito bom, que a gente trabalhou mais intensamente dentro da sociedade, e eu acho que a gente tem que dar a colaboração que seja possível, né? Então, mesmo eu, com esse pé na micologia, nem por isso eu fui excluída do grupo. E tenho muito bons amigos na botânica, né? Um grupo enorme de gente boa que a gente convive todos os anos. Agora eu entendo porque a insistência de fazer congresso anual, né? Antes a gente achava, que bobagem, a gente pode fazer congresso de 2 em 2 anos, dá menos trabalho, mas é uma forma que a gente tem de se encontrar, de trocar ideias e de rever os amigos, então é uma coisa muito gratificante, muito importante. Bom, o que é que eu faço atualmente nos trabalhos? Além da gente ter assim, um grupo grande de alunos, né, porque eu tenho outros colegas também que hoje fazem micorriza aqui no departamento, a gente teve que entrar um pouco nessa área nova de biologia molecular, quer dizer, nova porque a gente não trabalhava com isso antes, né? E a gente tem uma relação assim boa em outros setores também, porque o fato de trabalhar dá a oportunidade da gente lidar com gente de várias áreas, pessoal de solos, pessoal de estatística, pessoal de fisiologia de planta. Então é uma oportunidade muito boa que a gente tem de alargar os horizontes. Eu acho assim, essa coisa de multidisciplinar é extremamente importante. Então com isso também a gente abre mais portas para os alunos, porque vem aluno interessado em cada um com uma coisa e a gente consegue, com a ajuda de outros colegas de outras áreas, orientar esses alunos e permitir que eles façam os cursos de pós-graduação. Que eu acho que hoje em dia há muita facilidade, mas eu acho que isso é um pouco de ilusão, porque é muita facilidade, mas a concorrência também é muito grande. Então a gente tem que arranjar formas de atender bem os alunos e fazer com que eles cresçam também. E eu acho que hoje eu aprendo mais com os alunos do que ensino. Eu cheguei nessa fase de estar aprendendo mais com eles do que propriamente ensinando. E eu acho que isso é muito bom e muito prazeroso para a gente, né? Bom, com essa história de eu trabalhar com a Sociedade Botânica, eu também comecei a me interessar mais na parte de coleções científicas. Eu fui curadora do herbário desde que voltei do doutorado, né? A colega que era curadora se aposentou e eu fui convidada para ficar à frente do herbário. Então, a gente aqui no departamento tem 2 coleções muito grandes, que são a coleção do herbário e a micoteca, que é a coleção de fungos vivos, né? E então, eu fiquei sempre à frente do herbário. Então, há algum tempo a gente fica assim, muito dividido, né? Porque tem as outras funções para fazer e cuidar do herbário não é uma tarefa fácil se a gente quer realmente se dedicar. Então é difícil a gente dar conta, né? E tem que ter apoio das pessoas, né? E o entendimento do departamento também, que às vezes a gente não está em toda hora que se precisa. Mas o herbário está crescendo, né? Tem desenvolvido também bastante. E a gente entrou nessa história mais de trabalhar com as coleções científicas, também incentivado pelo pessoal da botânica, dos outros herbários,
E primeiro a gente fez um projeto de herbários do Nordeste com a professora Regina da Paraíba, e depois a gente ampliou, e hoje a gente tem um projeto grande que é o INCT Herbário Virtual, que congrega herbários do Brasil inteiro. Então isso também foi dando oportunidade para a gente conhecer mais pessoas, para a gente entender melhor como é que funcionam essas coleções, a importância delas, e acho que é um mundo que a gente tem para explorar e efetivamente preservar, não é? Então eu estou um pouco dedicada também a essa área hoje e suponho que a gente, quer dizer, eu tenho constatado a importância que isso tem também pelo incentivo que a gente está tendo agora do governo, não é? Porque se antigamente trabalhar com taxonomia era uma dificuldade, eu passei tempo que a gente não podia dizer que fazia taxonomia, a gente tinha que incluir essa parte dentro de outros projetos, porque a história tinha que ser tudo aplicado. Então você fazia por debaixo do pano, como se diz, né? Fazia taxonomia misturado com outra coisa. Hoje em dia não, você tem bolsas específicas para taxonomia, você tem programas específicos para taxonomia, e isso está possibilitando que a gente conheça a diversidade que a gente tem no país. E a gente busca abrir os olhos também para a grande diversidade de fungos, porque é muito mais fácil você ver a diversidade de plantas e de animais, porque são grandes, você está vendo, eu sei que também tem os pequenos, mas é o que se vê, né, é o que está mais aparente. Mas os fungos que estão ali debaixo do solo, você não sabe nem que existe, não é? Muitas vezes ninguém presta atenção, a gente anda e não observa o chão, o que é que tem ali, tanta coisa maravilhosa que a gente encontra. E eu acho que a gente, com esse trabalho que a gente vem fazendo também de despertar e mostrar que tem outro reino maravilhoso para ser estudado, a gente está conseguindo mais adeptos. E eu tenho visto assim coleções que só falaram das plantas, hoje em dia, olha, a gente também tem uns fungos aqui, vocês não podem vir ajudar a gente a identificar? Como é que a gente faz para coletar fungo? Então eu acho isso uma coisa maravilhosa. Porque se a gente conhece tanta planta e conhece tanto animal, de fungo a gente não conhece praticamente nada. Não é? Da diversidade que se imagina que existe, a gente conhece 7% no mundo inteiro. Então, se a gente não pegar essa batalha e correr atrás, a gente vai continuar ignorante, como está hoje, né? Porque a gente conhece muito pouco. E isso eu acho que também é um incentivo para a gente continuar trabalhando, incentivando os alunos, mostrando. E tem, assim, a gente vê que há muita gente entusiasmada. Quando a gente recebe assim, uma pessoa de fora, um professor que vem do exterior, eles ficam encantados de ver. Poxa, como vocês têm tantos alunos na micologia? Porque eu acho que lá fora a coisa está, tanto estão diminuindo os taxonomistas, como estão diminuindo os micologistas, né? E eu acho que é um campo assim que a gente tem muito que explorar e aprender. E fico muito satisfeita de poder, de alguma forma, contribuir com isso, né? Então, depois de mais de 30 anos aqui no departamento, eu me aposentei e no mesmo ano fiz concurso para professor titular. Foi o primeiro concurso para titular que abriu um departamento depois de 30 anos. Então eu corri atrás, né? Aproveitei, fiz o concurso, tinha um colega que ia fazer também, tinha uma vaga, e no fim ele desistiu e eu fiquei sozinha. Mas foi assim, me preparei bastante, né? Foi um concurso que eu me dediquei, estudei bastante e consegui passar. E fico muito satisfeita, isso foi há 4 anos e continuo aqui, né? Às vezes a pessoa pergunta, mas você não está aposentada, não vai se aposentar? Eu digo, olha, enquanto eu puder contribuir, enquanto eu tiver saúde para isso, porque sem saúde a gente não faz nada, e sem entusiasmo. Então eu acho que consigo ainda manter, não é? E isso também se deve aos colegas, ao grupo que a gente trabalha, não é? Eu acho que é toda uma contingência que faz com que a gente persista, não é? Porque eu acho que enquanto a gente tiver possibilidade de contribuir, a gente não tem que estar em casa sentada sem fazer nada, né? E eu vejo assim que ainda há muita coisa para a gente aprender e muita coisa que a gente pode auxiliar os alunos a crescerem. Eu sei que quando eu faço assim um exame de consciência, eu digo, eu estou dedicando pouco tempo aos alunos, porque a gente tem muito projeto e se envolve muito, é muita a tal da burocracia, né, que a gente fala sempre. Isso
a gente perde muito tempo preenchendo papel, respondendo questionário e não sei o quê, mas no fim a gente consegue assim, ver que um vai ajudando o outro. Não é? O próprio aluno vê a dificuldade do professor, ajuda já o professor, e os colegas ajudam também, e a gente vai conseguindo conciliar as coisas, e de uma certa forma é o modo que você tem de dar oportunidade aos alunos para desenvolverem. E isso é o que faz com que a gente continue. E eu acho que sou muito feliz assim na minha profissão, né? Eu consegui fazer o que eu gosto de fazer, eu trabalho no que eu gosto, com satisfação. Então, eu acho que fui muito, quer dizer, eu tenho talvez mais do que mereça, né? Porque você fazer o que gosta e ainda ganhar para isso é uma satisfação muito grande. E, naturalmente, a gente só faz tudo isso, ou o que a gente consegue fazer, a gente só faz se tem apoio, né? O apoio dos colegas, o apoio da família, que é extremamente importante. É meu marido, meus filhos, que sempre me incentivaram, e a minha família toda, né? E eu acho que enquanto a gente percebe que há alguma coisa que a gente ainda pode fazer, eu acho que a gente tem que continuar. A gente tem exemplos maravilhosos aqui, eu tenho no departamento a professora auxiliadora, né, que está aqui há mais de 50 anos, a professora Ana Nusa lá na USP, que já fez 50 anos de USP esse ano, o ano passado eu acho. E há outras pessoas que a gente vê assim que têm continuado na carreira, efetivamente porque elas podem ainda contribuir. Eu não sei se eu vou chegar lá, né? Chegar lá a tanto, mas enquanto der, e eu acho que o fato de a gente ter assim essa gama tão grande de colegas de outras áreas também vai fazendo com que a gente vá observando outras coisas que a gente pode se dedicar, e a gente não fica só fechado num campo, numa área, e a gente vai tendo colegas assim que vão incentivando a gente de outras formas a trabalhar, como por exemplo a Ariane Peixoto lá do Rio de Janeiro, que para mim é um grande exemplo, não é? Ela trabalha muito em coleção científica e tem incentivado nessa área, não é? Há muitas pessoas assim maravilhosas que eu conheci na Sociedade Botânica, como Margarida lá do Instituto de Botânica, foi editora da ACTA no tempo que a gente era da diretoria, e outras tantas, né? Ana Juliette, que são exemplos assim para a gente, muita gente boa, o professor Riso, tantos professores que a gente teve, e pessoas assim que mostram até hoje a importância da continuidade do trabalho e a importância da gente, dentro das suas possibilidades, poder contribuir com alguma coisa. Porque a casa é feita de pequenos tijolos, não é? Então, se a gente consegue ser um tijolinho daquele e ajudar a construir alguma coisa, eu acho que isso é importante para a gente. Então, eu acho que era um pouco o que eu queria contar da minha vida, e dizer que efetivamente estou feliz com o que a gente está fazendo, não é? Embora eu saiba que a gente não é perfeito, a gente tem muito ainda a aprender e erros a corrigir, não é? Mas a gente vai tentando, pelo menos. Eu acho que isso é o que importa na vida que a gente escolhe para fazer. Então, é isso.